Bom, pessoal, nós vimos nos vídeos anteriores como que nós poderíamos obter informações quantitativas a partir da equação química, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, a equivalência química entre reagentes ou entre reagente e produto, e como que nós poderíamos fazer isso utilizando tanto quantidade de matéria, que de fato é o que é representado na estequiometria da reação, quanto pela massa dos materiais, seja dos reagentes e produtos, pela conversão de quantidade de matéria para massa, utilizando para isso a massa molar que a gente já sabe como obter na tabela periódica, certo? Só que naqueles casos que nós vimos, a gente estava considerando que a reação ocorreria sem ter uma limitação em si. Limitação principalmente imposta pela quantidade dos reagentes, certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, lá a gente estava considerando que nós tínhamos uma mistura que ela é uma mistura que a gente chama de estequiométrica, ou seja, estavam com a quantidade de reagentes necessárias para que eles reagissem totalmente entre si, certo? Porém, na realidade, em muitos casos, nós temos uma situação de uma reação química em que os reagentes eles não estão numa proporção estequiométrica, certo? Nessa situação, um reagente pode terminar ou pode ser completamente consumido antes do outro. E aí nós temos uma nova definição, que é importante da gente chamar e ver como que a gente pode tratar isso, que são os reagentes limitantes e reagente em excesso, certo? E o próprio nome já diz a lógica envolvida. Reagente limitante vai ser aquele, como está escrito, completamente consumido na reação. E aí, uma vez que ele é completamente consumido, obviamente a reação vai acabar. E aí o que sobrar dos outros reagentes, um ou mais reagentes que sobrarem, vão ser os reagentes em excesso com relação àquele reagente limitante, certo? Ele é chamado limitante exatamente porque ele limita a reação, uma vez que vai sobrar ainda outros reagentes. E aí, pela lógica, como eu falei agora, reagente limitante completamente consumido, por outro lado, reagente em excesso, vão ser todos os outros reagentes, pode ser um ou mais reagentes que sobram após o consumo total do reagente limitante. Beleza? Bom, é tão simples quanto parece, mas pode parecer complexo à primeira vista. Então vamos resolver esse exercício aqui para ver como é que a gente pode entender um pouco mais profundamente, em termos quantitativos, a ideia do que é um reagente limitante e o que é um reagente em excesso. Beleza? Vamos considerar essa reação aqui, reação do hidróxido de sódio, NaOH. Esse símbolozinho aqui significa que ele é aquoso, ou seja, ele está dissolvido em água. Isso aqui é uma base dissolvida em água, reagindo com o CO2 gasoso que se dissolve em água, certo? E aí, essa reação aqui, ela tem como produtos o carbonato de sódio, Na2CO3. Na verdade é aquoso aqui, eu coloquei sólido, mas é aquoso, porque ele também vai estar dissolvido em água, gerando também água, que vai estar no estado líquido, porque vai estar na solução, certo? Bom, sempre quando a gente quer tirar informação quantitativa de uma equação química, uma equação que representa uma reação química, nós temos que levar em consideração aquela primeira coisa que a gente aprendeu nos vídeos sobre esse assunto, que é se a equação está ou não balanceada. Ou seja, a equação necessariamente ela tem que estar balanceada. E aqui nesse caso a gente consegue ver diretamente que ela não está, porque eu tenho dois sódios desse lado, porque eu tenho cada parte do Na2CO3, cada unidade de Na2CO3 possui dois átomos de sódio, enquanto que aqui eu tenho apenas um, já que cada NaOH tem apenas um sódio, certo? Então só para começar a colocar o 2 aqui na frente, porque daí pelo menos com relação ao sódio já está ok, certo? Vamos verificar agora os demais elementos. Oxigênio, eu tenho 1 aqui no NaOH, porque eu tenho 2 NaOH, então eu tenho 2 oxigênio aqui, mais 2 aqui do CO2, 4. Aqui eu vou ter 3, no Na2CO3 eu tenho 3 oxigênio, mais 1, 4. Oxigênio legal. E hidrogênio, eu tenho apenas aqui 1, porém como eu tenho 2 desses, eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios da água, ok também. E carbono, eu tenho 1 aqui, está balanceada a nossa equação, certo? Então apenas colocando 2 aqui, mostra que a nossa equação está balanceada, certo? O que essa equação balanceada nos diz? Nos diz que 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de CO2 para gerar 1 mol de Na2CO3 e 1 mol de água, certo? Essa é a relação estequiométrica dada pelos coeficientes estequiométricos da reação, certo? Só que agora a gente tem que considerar o quanto que a gente tem de fato de cada um dos reagentes para determinar se haverá reagente limitante
E se tem reagente limitante, qual é esse reagente limitante, qual que estará em excesso. Beleza? Bom, a primeira coisa a se fazer é ver as informações que nós temos com relação à quantidade inicial desses reagentes. Nós temos aqui o NaOH dado em quantidade de matéria, 1,7 mol de NaOH. E aqui nós temos o CO2 com a quantidade inicial dada em massa, 44 gramas. Bom, a gente já viu lá atrás, a gente já sabe que esse coeficiente estequiométrico aqui está relacionado com quantidade de matéria e não com massa. Então o ideal aqui é nós determinarmos quanto que 44 gramas de CO2 equivale em quantidade de matéria, certo? Bom, só para a gente fazer essa conta aqui e representar, quantidade de matéria dada em mol, certo? Eu tenho a massa dada em gramas, vou precisar, portanto, da massa molar do CO2 dada em gramas por mol para matematicamente manejar e determinar a quantidade de matéria, certo? Como é que faz isso? Aqui vai ser a massa dada em gramas, que é 44, dividido pela massa molar do CO2 dada em gramas por mol, certo? Só como informação, a massa molar do CO2, qual que vai ser? Massa molar do carbono, 12, do oxigênio, 16, mas eu tenho dois oxigênios, 16 mais 16, 32, mais 12, 44. Então, a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. E aí fica fácil da gente perceber. Se a massa molar dele é 44 gramas por mol e eu tenho 44 gramas, consequentemente eu vou ter 1 mol de CO2 contidos nessa massa. Tudo bem? Então aqui eu tenho a quantidade de matéria de 1 mol de CO2. Certo? Então, ó, eu estou partindo da condição inicial, em que eu tenho 1,70 mol de NaOH e 1 mol de CO2. Certo? Vamos agora olhar de novo para a relação estequiométrica, para os coeficientes estequiométricos na reação e verificar qual é o reagente limitante ou qual reagente está em excesso. Certo? O que a relação estequiométrica aqui entre NaOH e CO2 nos diz? Nos diz que uma quantidade de NaOH(X) vai reagir com a metade da quantidade de matéria do CO2. Certo? Por quê? Porque aqui é 2 para 1. Se eu tivesse 4 mols aqui, eu vou reagir com 2 de CO2, por exemplo. Se eu tiver 3, com 1,5. E assim sucessivamente. E eu posso fazer também a análise inversa. A quantidade de matéria de CO2 inicial que eu tiver vai precisar do dobro de NaOH para reagir completamente. Certo? Porque a reação aqui é de 1 para 2. Então, se eu tiver aqui, sei lá, 0,3 mols de CO2, eu vou precisar de 0,6 mols de NaOH para reagir completamente com ele. É o que nos está falando aqui a relação estequiométrica. Certo? E aí, olhando dessa forma, fica fácil a gente verificar que tem, de fato, um reagente limitante e qual é. Por quê? Eu tenho inicialmente 1 mol de CO2. E se eu tenho 1 mol de CO2, quanto de NaOH eu vou precisar para reagir completamente com essa quantidade? 2 mols. Porque é o que está sendo falado aqui na relação estequiométrica. Só que eu não tenho 2 mols de NaOH, eu tenho 1,70 apenas. Consequentemente, é fácil da gente perceber que esse cara aqui vai acabar antes de acabar o CO2. Por quê? Para acabar totalmente o CO2, eu precisaria de 2 mols desse. Mas eu não tenho 2, eu tenho 1,7. Certo? Então, já respondendo a primeira questão que está aqui, que fala qual é o reagente limitante, então, o reagente limitante é o próprio NaOH. Reagente limitante. Beleza? Bom, essa é a lógica envolvida. Então, ó, eu tenho menos NaOH do que eu preciso para consumir totalmente o CO2. Portanto, o CO2 vai sobrar ao fim da reação. Consequentemente, a gente já sabe que se o NaOH é o limitante, obviamente, o CO2 será o reagente em excesso. Certo? E aqui nós temos apenas um reagente em excesso, uma vez que a gente tem apenas 2 reagentes no total. Tudo bem? Então, essa aqui é a primeira questão que está aqui do lado. Eu não comentei, mas aí a gente vai vendo agora é isso. A segunda questão pedida aqui é quanto de Na2CO3 pode ser produzido? Vamos pensar primeiro em quantidade de matéria, porque é o que é dado aqui na relação estequiométrica, certo? E aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Por quê? Por exemplo, aqui a gente vê que cada 2 mols de NaOH na reação pode gerar 1 mol de Na2CO3, certo? E cada mol de CO2 na reação pode gerar 1 mol de Na2CO3, certo?
Porque eu poderia pensar então diretamente aqui que a relação entre CO2 e Na2CO3 é de 1 para 1. Então, o tanto que reage desse é o tanto que é produzido desse, que de fato é o que mostra que é a relação estequiométrica na equação, certo? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque eu estou partindo de 1 mol de CO2. Isso significa que eu vou conseguir gerar, nessas condições, 1 mol de Na2CO3? Não. Por que não? Porque o CO2 é o reagente em excesso, ele não vai reagir completamente, certo? Ele vai sobrar ao fim da reação, uma vez que ele vai ser limitado pelo NaOH. Então, para fazer a relação estequiométrica, para descobrir qual é o composto que tem que ser utilizado para determinar a quantidade de produto formada, nós temos que utilizar sempre o reagente limitante e não o reagente em excesso. Tudo bem? Então, essa quantidade de Na2CO3 pode ser obtida pela relação entre o NaOH e o Na2CO3, que é de 2 para 1. Só que eu não tenho inicialmente 2 mol de NaOH, tenho 1,7. Certo? Então, o que vai ser produzido aqui vai ser a metade disso aqui. Eu vou colocar aquilo ali no quadro para ficar mais fácil de entender. O que eu estou dizendo é o seguinte: para aquela reação, 2 mol NaOH é quimicamente equivalente, aquele símbolo que a gente definiu na aula anterior, a 1 mol de Na2CO3. E aí a gente consegue determinar a quantidade de matéria desse gerada por uma regra de 3 simples, porque a proporção tem que ser mantida. Como é que pode escrever isso? A quantidade de matéria, portanto, de Na2CO3 vai ser igual à quantidade de matéria de NaOH vezes a proporção química entre eles, ou a equivalência química para essa reação, em que 1 mol de Na2CO3 é quimicamente equivalente naquela estequiometria a 2 mol de NaOH, certo? E qual que é essa quantidade aqui? É a quantidade inicial que nós temos, de 1,7. Portanto, essa quantidade aqui vai ser 1,7 vezes 1 dividido por 2. Ou seja, 1,7 dividido por 2, que é igual a 0,85 mol de Na2CO3. Certo? Eu não consigo obter 1 mol desse cara, já que eu tenho 1 mol de CO2, eu não vou conseguir obter 1 mol dele, por quê? Isso aqui, a reação vai estar sendo limitada pelo NaOH. Beleza? Essa é a lógica. E aí, para determinar a massa, agora é só vocês multiplicarem pela massa molar. Não vou fazer aqui, mas se vocês quiserem fazer aí, para passar o tempo, podem fazer. Beleza? E aí a lógica inversa pode ser utilizada para determinar agora quanto sobra do reagente em excesso. Vamos fazer isso aqui então. A gente viu aqui que a quantidade de Na2CO3 que é gerada é a mesma quantidade de CO2 que é consumida, porque a relação é de 1 para 1. Concorda? Mas isso aqui a gente já calculou lá em cima. A gente sabe que de Na2CO3 que foi gerado foi 0,85. Então a quantidade de CO2 que reagiu em uma quantidade de matéria também vai ser 0,85 mol. Então, a quantidade de matéria de CO2 em excesso, o que vai ser? Vai ser a quantidade de matéria de CO2 inicial menos a quantidade de matéria de CO2 que reagiu. E qual que é cada um desses valores aqui? Esse aqui a gente sabe, porque eu sei a massa inicial de 44 gramas e eu sei que isso aqui equivale a 1 mol. Então, essa quantidade inicial aqui é de 1 mol. E essa que reagiu aqui eu sei que é 0,85. Por que eu sei que é 0,85? Porque eu sei que é igual a quantidade gerada desse aqui pela relação estequiométrica. E a gente calculou isso no item anterior, certo? Consequentemente, eu consigo determinar que a quantidade de matéria de CO2 em excesso é igual a 0,15 mol, certo? Portanto, daquele 1 mol inicial que nós tínhamos lá, 0,85 reagiram, e aí nós tivemos em excesso, uma vez que o reagente limitante limitou aquela reação, uma quantidade de matéria de 0,15 mol do reagente em excesso, no caso do CO2. Beleza? Bom, esse aqui é o assunto que eu queria discutir nesse vídeo, só para a gente contextualizar um pouco melhor. Na maioria dos processos químicos que a gente faz em laboratório,
ou na indústria, nós temos condições iniciais que não são condições estequiométricas, por diversos fatores. E um dos principais fatores que faz com que a gente não tenha essa condição, essa relação estequiométrica inicial, é com relação ao rendimento da reação, porque a gente está sempre buscando maiores rendimentos por questões econômicas e tudo mais. E aí vem outro ponto importante, porque em todos os casos que nós estudamos até agora, a gente está considerando que a reação ocorre até o seu limite, até que o reagente limitante seja de fato totalmente consumido. Mas isso nem sempre é verdade. Então nós precisamos agora desenvolver matematicamente alguma ideia para quantitativamente determinar essa ideia do rendimento da reação. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, levando em consideração tudo que a gente tem desconstruído até agora. Beleza? Então até a próxima.